Esse motor aqui é um motor de 2CV da Voz 4 polo. E um cliente abandonou esse motor aqui em 2014. Abandonou esse motor em 2014. Ele ficou na prateleira aí esse tempo todinho. Ficou guardado por 3 anos. Quando foi essa semana apareceu um senhorzinho aqui querendo comprar um motor usado para colocar no engenho de cana. E eu tinha até esquecido desse motor. Peguei ele ali, motor fechadinho, tudo bonitinho. Olhava assim, nem parecia que tava queimado. Lá por trás assim dele assim, parecia que tava novinho. Eu falei, eu tenho esse aqui, ele vende pelo bem baratinho. Tá bom. Aí eu olhei e desconfiei, nem testei. Falei, só que antes eu vou dar uma revisada nele, porque ele tá aqui há muito tempo parado aqui, tem uns 3 anos. Eu vou revisar ele, vou ver como é que tá. Se eu venho mais tarde aí. Quando eu fui desmontar o motor, aqui por cima tudo filé. Mas dentro da canaleta tudo ressecado. Essa isolação aqui, ó, poliéster aqui, tudo ressecado assim, tudo. Você pegar assim com a mão e ficava todo quebradiço assim dentro do canal, já tudo fio, tudo aparecendo dentro do canal. Aí peguei o carregador e fazer um teste de massa. O que é teste de massa? A gente pega as pontas do motor aqui, coloca uma corrente aqui, coloca na carcaça, não pode passar. Fiz o teste de massa, passou corrente para carcaça, não pode. Aí eu peguei e fui cortei ele e vou rebobinar ele. Quem quiser mais detalhes sobre esse motor, tem um vídeo aqui, tá aqui no cartão ou no final do vídeo. É só clicar aqui no cartão, ou então no final do vídeo vai estar esse mesmo motor, não esse, né? Mas o mesmo motor idêntico, o mesmo modelo, o mesmo. Só que não esse, só outro motor. O mesmo motor de 2CV 4 polo, do mesmo modelo, da mesma marca. O esquema dele mais detalhado. Aí eu cortei ele, comecei a isolar e o rapaz veio já para ver se o motor já estava pronto. Falei, o motor tive que cortar todo ele para rebobinar, que ele já estava muito velho. Então, se eu levar uma coisa mais garantida, fazer tudo novo. Não é porque eu estou vendendo ele bem baratinho que eu vou empurrar porcaria, né? Que se fosse outro, como tem, não tô criticando, mas tem muito por aí que iam só jogar uma tinta dentro do canal dele aqui e enrolar o pobre do velho. Então isso não se faz. Então, vender uma coisa que preste. Porque antes de eu cortar ele tava funcionando, só que tava passando para carcaça. Se fosse um cara pilantra, jogava tinta doidada aí dentro dos canal aí, tinta vermelha, empurrava pro velho. Mas não, que nós procura sempre fazer o bem, que é para receber o bem. Aí eu cheguei aqui, ele chegou, eu tava isolando, eu perguntei dele, só eu vou ligar esse motor em que voltagem? Ele falou 110. Eu falei, só 110 só. Não tem como ligar 220, não tem como. Lá não tem 220, só 110. Tem certeza? Tem. Então, em hipótese nenhuma, você vai querer mudar esse motor para 220. Não, vou usar só extensões, né? Então, eu posso fazer ele diretamente só para 110. Você não vai querer mudar para 110. Não, só 110. Então, o que eu fiz? Limitei ele em apenas uma voltagem só. Só o 110. Eu coloquei aqui 2 fios azul, que é o fio da primária, tá aqui, e 2 fios da bobina secundária aqui. Eu poderia colocar ele para rodar só num giro, né? Só num sentido. Sairia só com 2 fios, 110 direto. Como eu não sei para que lado vai girar esse engenho de cana, eu coloquei os 2 fios aqui, 2 vermelhos, que é para na hora que se ele girar ao contrário, eu trocar. Ele vai trabalhar dessa forma aqui. Então na hora que ele girar ao contrário, eu vou trocar a posição do fio vermelho aqui. Se eu soubesse qual era a posição que ele ia girar, eu colocava só os 2 azul e já ligava esses 2 vermelhos dentro aqui e ficava fechado. Como eu não sei, coloquei 4 fios, mas ele tá uma voltagem só. Aqui esse motor que ele motor com capacitor permanente desse lado aqui um eletrolítico. Quem quiser mais detalhes dessa ligação com 2 capacitores, também vai ter um vídeo aqui no cartão e no final do vídeo. Então, qual foi o esquema que eu usei? Original, ele é passe 4, 6 e 8. Original com 2 voltagens, 110, 220. Ele é 15 espira no passe 4, 20 espira no passe 6 e 22 espira no passe 8.
O fio dele é um 17 e um 18 em série. Para 220. Então, para transformar em 110, o que foi que eu fiz? Coloquei um 14 e um 15, ou seja, coloquei 2,17, 2,18. Aí, como ficou muito fio, eu peguei e dividi as espiras na metade. Coloquei 7 espiras no passe 14, 10 espiras no passe 6 e 11 espiras no passe 8. Então, ele insere para 220, ele tá com um fio 17 e um 18, com 10, 15 e 22 espiras. Então, para 110 direto, 110 direto. Para 110 não vou ligar ele em paralelo. Vou ligar ele como se fosse para 220, mas vou alimentar em 110 porque eu engrossei o fio e dividi as espiras. Coloquei um 14 e um 15, um 7, 10 e 11 espiras. Aí ele ficou. Por que eu quis fazer assim? A pressa, né? Fazer ele mais rápido. Vou colocar menos espiras. Vou fazer ele mais rápido. E aproveitei e estou usando um fio de alumínio. Comprei um 14 e um 15 de alumínio. Coloquei um 14 e um 15 de alumínio. Já as bobinas secundárias, que são essas aqui, que o pessoal aí conhece como auxiliar ou partida, permanece as mesmas, né? Passe 4, 6, 8, 15, espiga no passe 4, 10 espiga no passe 4, 15 espiga no passe 6, 31 espiga no passe 8, fio, um 21 e um 22, ou um 19, coloquei um 19, mesma coisa. Os capacitores permanecem os mesmos. Agora vou terminar ele, vou montar e vamos ver como é que vai ser a amperagem dele. Só lembrando que a amperagem dele em vaso é quase a mesma em plena carga. Não altera quase nada. E em plena carga também não altera muita coisa. Vamos lá. Bom, depois de ter feito já a amarração todinha do motor, ter abaixado o canal dele todinho, na hora de montar apareceu um problema. Dois fios vai no pratinado. Aqui tem capacitor permanente, capacitor eletrolítico. Aí quando foi na hora de eu montar, apareceu um problema aí, um mal que tem que dar nesse modelo de motor aqui, da voz, principalmente esses monofásicos. Qual é o mal que acontece neles? Eles dão desgaste nessa tampa traseira aqui. Então a traseira, essa tampa que ela é feita de ferro fundido, ele é um ferro mole, então o rolamento começa a trabalhar, o rolamento não tá nem ruim, ó. O rolamento tá bom, mas a tampa comeu e ficou folgada. Então o que acontece? O motor fica carcasseando e esquenta. Foi o caso que aconteceu, esquentou tanto que derreteu tudo. Então quando você vai montar o motor, você tem que encaixar as tampas, igual tá aqui fora, conduzido fora do local, encaixar as duas tampas e verificar. Quando eu fui montar, eu montei o induzido na bobina. Quando ficou eu vi que ele entrou com muita facilidade. Mas você tem que dar uma porradinha para entrar. Então entrou com muita facilidade. Eu fui, desmontei, verifiquei a tampa da frente, que tá justinha, tem que estar bem justinha. A folga que tem aqui é mínima, é só a do rolamento. A daqui tava parecendo um pandeiro. Então o mal que dá nesse motor, por que o mal dá? Porque todos eles dão o mesmo defeito nessa tampa aqui. Eu tava com mais 4 motores desse daqui ali. Fui sucatear para ver se eu achava uma tampa boa. Todas elas com o mesmo defeito. Com a tampa que era dele, eu já mandei pro torno. Isso aqui é a tampa de um dos motores que estava aí, ó. Quando coloca, não pode tá assim desse jeito, ó. Vendo? Ah, mas não é o rolamento que é pequeno, não. É o desgaste mesmo que deu na peça, ó. Vendo aí como é que tá? Tem que embuchar. Então tem que levar no torno para mandar fazer um embuchamento. Gostei muito do serviço do rapaz lá. O rapaz muito caprichoso. Olha aí. Fez um embuchamento, ó. Bem legal, colocou metal. Tá? Muito bom. Aí o rolamento, ó, já não entra mais com facilidade. Tem que dar uma porradinha para ele entrar, ó.
Agora ele ficou bom. A outra tampa velha, quando ela... olha a diferença da outra tampa velha. Essa aqui é a tampa velha. Essa aqui nunca foi embuchada. Aqui tá original ainda, ó. Olha aí, ó. Ó o rolamento dentro, ó. Ó. Ó o rolamento dentro, ó. Tá vendo aí, dançando o rolamento? Não pode ser desse jeito. Você coloca na ponta do eixo e ela fica balançando assim, folgada. Então assim, quando o motor não funciona, quando vai ligar ele trava, fica só roncando. Ó, olha o tanto que comeu. Tá vendo? Olha aí. Ele dá até uma certa dificuldade para sair daqui de dentro, por quê? Porque ele fez o caminho do onde o rolamento tá e fez aquela vala. Então o rolamento entra e dá um pouquinho de trabalho para sair, porque ele fica curvando de lado. Tem que manter ele bem alinhado para poder tirar. Olha. Parece assim que a peça tá boa, mas não é. É que ele criou uma vala lá dentro, dá de ver daqui, ó. Tá vendo lá, ó? Aquela linha preta. É uma vala que criou. Aí ele fica preso na borda aqui da tampa. Bom, agora eu vou montar ele para nós testar a amperagem dele. Só 110.